Olá, meu nome é Maurília Oliveira da Silva, sou discente do curso Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Vou apresentar a minha microaula com o seguinte tema: estrutura primária, anatomia, onde é importantíssimo entendermos como que ocorre esse conceito. É um conceito fundamental, onde vamos entender como as plantas crescem, como elas se organizam internamente, como que ocorre o seu desenvolvimento, o desenvolvimento dos seus órgãos, caule, o caule, a, as raízes, as folhas, tudo isso vamos entender como que ocorre. Na planta, há a estrutura primária, né? A estrutura primária na planta, ela representa os tecidos primários. Os tecidos primários, que é onde forma, eles são formados durante o crescimento inicial dos órgãos, como a raiz, o caule e a folha. Esses tecidos são derivados de meritemas, meritemas primários, que eles têm funções essenciais no crescimento da planta, que é o funcionamento da planta, na verdade. Acredito que o crescimento primário, que é onde a planta ela se alonga, mas para esse alongamento ocorre por conta do meritema primário, que faz a planta se alongar. O crescimento primário, ele é responsável pelo alongamento da planta. Para entender melhor, o crescimento primário ele é o responsável pelo alongamento. Só que para esse alongamento ocorrer, ele precisa ter o meritema. O meritema, a planta acredito que ela não vai ocorrer. Já na raiz, a raiz já é diferente. A estrutura da raiz é a raiz primária, mas ela é bem definida. Nela apresenta várias variações assim, tem o epiderme, que apresenta o absorvente que aumenta a superfície de absorção, o córtex, que vem o córtex ele tem função de armazenar, o epiderme, ele tem essa função e regular a entrada de substância dentro da planta. O periciclo ele já é assim, ele dá origem, o periciclo ele dá origem às raízes da planta, a raiz lateral, as laterais da planta. Já o cilindro, ele já é vascular, ele já transporta a água e a seiva elaborada dentro da planta. O caule da planta, ele também é uma estrutura primária. Estrutura primária por conta que ele deriva dos meritema apsicais. O meritema apsicais, que é a epiderme, que é onde protege a planta, e o córtex também está presente, pode ter colênquima, pode ter colêmica para sua sustentação. Já assim, as estruturas primárias da folha, a estrutura primária da folha é especializada assim, na fotossíntese, que é a troca gasosa, o
o mesofilo que realiza a fotossíntese. E os estomatos que eles regulam e eles regulam a transpiração na planta. Os feixes vasculares que contribuem eles não contribuem, eles distribuem água e nutrientes entre folhas e outros órgãos. Essa é a função da regulação, de regular onde regulam a transpiração dos feixes vasculares, que é onde distribui a água e os nutrientes entre a folha e os outros órgãos. As plantas geralmente, ao crescimento, a absorção, a condução, eles são sustentação da fotossíntese. Que é assim onde vamos poder compreender como ocorre, para poder compreender essa anatomia, que é essencial, essencial em áreas como a agronomia e também a ecologia. É muito importante saber sobre tudo isso. Também falar um pouco também sobre mais um pouquinho também sobre eu achei muito interessante também sobre o meritemas, que sem o meritema primário, que é onde ocorre onde ocorre o alongamento da planta, acho interessante que por ele ser um tecido embrionário, ele é o responsável pela produção dos tecidos definitivos. Entendi assim que por conta dele ocorre o crescimento da planta, como eu já falei, e sem ele acredito que não ia ter como ocorrer o alongamento. É muito interessante essa parte do meritema, que é o crescimento primário da planta. Nas estruturas iniciais, para entendermos assim o fundamento básico da planta, para formar os tecidos, para entender como que ocorre, como são responsáveis, os tecidos responsáveis pela absorção, para poder entender e se organizar sobre importantes áreas, que tanto a biologia como a botânica, a ecologia, a agronomia também. É importantíssimo tudo isso.